Em Filemon. Abra a palavra de Deus em Filemon. Glórias a Deus. Filemon, ela não tem capítulos, né? Porque é um livro, ela só tem um capítulo na verdade. Então são apenas versículos. É uma carta do apóstolo Paulo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glórias a Deus. Fala, Senhor. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Diga amém. Aleluia. Filemon é a última carta, é um bloco de cartas do apóstolo Paulo. Filemon é a última. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Paulo, como que ele fala? Paulo o quê? Prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro de Jesus Cristo. E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. A nossa irmã Afia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de tudo bem que em vós há por Cristo Jesus. 7. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, fala conosco, meu Pai, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Precisamos ouvir tua voz. Venha abrir os céus, meu Pai, sobre as nossas vidas, sobre esta casa, e venha ministrar, Senhor, o teu querer aos nossos corações. Esteja conosco e nos abençoe, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus com bastante alegria. Aplauda Jesus com bastante alegria. Carta a Filemon. Interessante, né? Porque é a última carta do bloco das cartas do Paulo, do apóstolo Paulo. Começa em Romanos e termina aqui. Elas não estão em ordem de data, elas não estão em ordem de importância, não é nada disso, né? É a forma que foi organizada. E eu gosto das cartas de Paulo, não por acaso eu escrevi um livro que eu explico as cartas de Paulo, eu conto sobre as cartas de Paulo. É um livro que eu tenho que ele é bem didático. Quem nunca leu precisa ler, para você ter uma base do peso que foi os escritos de Paulo. E os textos que Paulo escreveu, as suas cartas, as suas epístolas, né? Elas são cartas dogmáticas, elas são cartas doutrinárias. O que significa isso? As cartas que Paulo escreveu são as cartas que a igreja de Jesus Cristo é alicerçada. Não só as cartas de Paulo, mas os escritos de João, os escritos de Pedro, né? Nós fundamentamos a fé cristã, a nossa crença, na doutrina dos apóstolos. Então as cartas do apóstolo Paulo, elas são carregadas de ensinamentos doutrinários. Veja bem, nós não fundamentamos as nossas crenças
nos evangelhos apenas. Nós não temos apenas os evangelhos que narram a vida de Jesus. Nós não utilizamos Atos dos Apóstolos para fundamentar as nossas crenças, as nossas doutrinas. Eu creio que foi no dia 30 de abril, quando teve nosso culto de gratidão, eu falei sobre isso. Acho que foi nessa data, se não estiver enganado. Não, foi no dia 26. No dia 26 eu falei sobre isso. A carta a Filemon, ela é muito pouco pregada. Eu acho que poucos aqui já ouviram falar de Filemon. Talvez quando eu falei Filemon, pensou, e agora? Acho que é Filemon? Do que se trata Filemon? Então Filemon, né, não sei se pode chamar de carta. É chamado de carta, mas a gente podia chamar de bilhete, porque é muito pequeno. E Paulo, quando escreve essa carta para Filemon, quem que era Filemon? Filemon era um homem muito piedoso. Filemon era um crente, um homem piedoso. Quem está entendendo, diga amém. Na sua casa tinha uma igreja, na sua casa tinha um culto. Então Filemon era um homem que tinha as marcas de Cristo na sua vida. E Filemon, ele era dono de escravos. E parece tão contraditório, porque como que pode o camarada ser crente e ter escravo? Não é estranho? Quem concorda, diga amém. É estranho, é incompatível. Mas para a gente compreender esse texto, é preciso falar que existe uma carga cultural. Hoje nós não podemos achar normal alguém dizer que tem escravo. Não é normal. E o Brasil é um país que é carregado. Alguns que estão aqui, na sua veia corre sangue de escravo. Você sabia disso? Você sabe disso, né? Eu acho que na minha família, por parte de mãe, não por parte paterna, porque meu pai veio de fora, meu pai era panamenho, né? Mas a parte da minha mãe, se eu não me engano, é da parte do meu avô que tinha escravos. Ou seja, no meu sangue tem sangue de escravos. Hoje em dia não é normal. Mas na época de Paulo aqui, era normal ter escravos. E a carta a Filemon vai falar de que Filemon tinha escravos. E ele tinha um escravo chamado Onésimo. E esse Onésimo, ele deu prejuízos para Filemon. Esse Onésimo trouxe problemas para Filemon. Quem está me ouvindo, diga amém. Trouxe problemas para Filemon. Esse Onésimo aqui, ele prejudicou Filemon em alguns momentos. E ele foge. E existia uma lei que quando o escravo fugia e ele fosse recapturado, ele sofria consequências do seu ato. Ele sofria. E olha que interessante, esse Filemon, ou melhor, esse Onésimo, ele foi até Paulo. E quando ele chegou para Paulo e contou para Paulo o que tinha acontecido, a palavra de Deus vai dizer que esse Onésimo se converteu com a pregação de Paulo. Paulo ganha esse homem para Jesus. Quem entendeu, diga amém. E Paulo recomenda, Paulo aconselha que Filemon voltasse e consertasse o que ele tinha feito de errado. Que ele voltasse e consertasse. E isso é um princípio que nós precisamos seguir para a nossa vida. Isso é uma doutrina para nós. O negócio de você voltar e consertar tem muito a ver com arrependimento. Esse negócio de você voltar e ajeitar o que você deixou atrapalhado tem muito a ver, por exemplo, com a história de Zaqueu. Que quando Zaqueu se converte a Jesus Cristo, quando ele é tocado pelo Espírito Santo naquela mesa e ele se converte a Jesus verdadeiramente, ele se converte, o que ele vai falar? Senhor, o que eu roubei, eu vou devolver quadruplicado. Eu vou repartir os meus bens com os pobres, e se eu roubei o fulano, o ciclano, ou outra pessoa lá, eu vou devolver o que eu roubei. Eu vou consertar o meu erro.
E existem muitas pessoas que acham, não pastor, mas é daqui para frente. Realmente existem coisas na nossa vida que nós devemos entender e encarar como daqui para frente. Isso é verdade. Existem coisas, situações da nossa vida que nós devemos de fato deixar para trás e procurar viver uma nova vida de hoje em diante. Quem está entendendo, diga amém. Só que tem coisas que tem que consertar. Aleluia. Existem situações que nós fazemos, que nós já fizemos, que nós temos que voltar e ter que reparar. Ai, Senhor. Não adianta eu achar que se eu ofendi o irmão, se eu ofendi a irmã, eu posso simplesmente ignorar essa ofensa que eu fiz e tocar minha vida daqui em diante. Mas espera aí, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão, eu preciso ir lá e me consertar com essa pessoa. Existem pessoas que para seguir debaixo de bênção e prosperidade terão que voltar para se arrepender, para pedir perdão para mim, para pedir perdão para você. Eu sei disso. Porque existem princípios, esses princípios eles são imutáveis. Não adianta nós acharmos, não, mas daqui para frente eu toco, eu esqueço tudo. Opa! Até certo ponto funciona, mas existem coisas que você tem que voltar e tem que se converter, e tem que se arrepender, e tem que consertar, e tem que devolver, para que você possa viver debaixo de bênção, para que você possa ceiar, para que você possa estar em comunhão com Deus. Por isso que se nessa manhã existe algo que tem que ser consertado, vai lá, conserta, resolve, pede perdão e caminhe debaixo de bênção em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir Jesus? Se a pessoa não me perdoar, pastor, se ela não te perdoar é problema dela. Se ela não perdoar é problema dela, mas você fez sua parte. Posso ouvir um amém, queridos? E Paulo falou para o Onésimo, você tem que voltar lá, você tem que consertar. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Vai lá e conserta. Mas e o orgulho, né? E a dificuldade de reconhecer. Tem gente que tem a dificuldade de reconhecer quando erra. Pergunta para o seu irmão do lado, você reconhece quando você erra? É legal se tiver um casal aí, né? Tem um olhar pro outro. Você reconhece quando você erra? Ou você vai, não, eu sei que eu errei, mas deixa assim mesmo. Se eu for lá, eu perco a credibilidade. Paulo falou que Onésimo precisava ir. Só que Paulo mandou uma carta para Filemão. E essa carta que Paulo, olha para mim, olha aqui. Essa carta que Paulo escreveu para Filemão, ele falou assim: Filemão, eu estou enviando Onésimo de volta. Recebe ele como se você estivesse me recebendo. Trata ele como você estivesse me tratando. E se ele te prejudicou em alguma coisa, me passa a conta que eu pago o que ele te prejudicou. Mas recebe ele de forma humana. Tinha escravos, mas Paulo dizia que esses servos, esses escravos deveriam ser tratados de forma humana. E Paulo falou assim, porque Onésimo ele saiu daí fugindo, só que agora ele é convertido, agora ele é teu irmão em Cristo. Essa pessoa que está ao teu lado é o teu irmão, é a tua irmã em Cristo. Paulo falou, ele é teu irmão agora. E não existe distinção de judeu, de gentil, de servo, de livre, de escravo ou de senhor. Não existe distinção, porque aos olhos de Deus nós somos iguais. A teologia de Paulo vai mostrar que nós somos iguais aos olhos de Deus. Por isso não importa, olha para mim, não importa se você se converteu
nunca tinha lido, você nunca tinha ouvido falar, agora você já sabe do que se trata a carta a Filemão. Já te resumi o que é a carta a Filemão. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Só que tem 2 versículos aqui que é dele que eu quero falar hoje. Aleluia. E o primeiro versículo é o versículo 1, que Paulo fala assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo começa essa carta diferente da forma que ele começou as outras cartas. Porque geralmente Paulo, quando ia começar as cartas, ele começava assim: eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela graça do Senhor. Geralmente era assim. Ele já começava a carta mostrando a sua credencial. Porque em muitos lugares Paulo era questionado: por que ele é apóstolo? Ele não andou com os 12, ele não estava lá com Jesus. Só que Paulo, ele é chamado apóstolo, é um outro assunto, mas ele é chamado apóstolo por Jesus Cristo no caminho de Damasco. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Então geralmente ele começa as suas cartas dando aquela carteirada: eu sou Paulo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Aqui ele começa diferente. Ele fala: Paulo, prisioneiro de Cristo. Pergunta para o seu irmão: você é prisioneiro de Cristo? Pergunta para ele: você é prisioneiro de Cristo? Você é prisioneiro de Cristo? Depois ele vai repetir com outras palavras. Olha o que ele vai falar aqui na frente, versículo 9: todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, porque ele já era velho, isso aqui de idade mesmo, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Eu sou prisioneiro de Jesus, eu sou escravo de Jesus. E o escravo, o prisioneiro, ele não tem vontade própria. O prisioneiro tem hora, né? Tem a hora para trabalhar, tem a hora para comer, tem a hora para ir para o quarto, tem hora para tudo. O prisioneiro, ele está privado da sua liberdade. O que é privado da sua liberdade? Se você quiser agora levantar e sair, você levanta e sai e ninguém vai te impedir. Quem entendeu? Diga amém. Se você levantar agora e sair, pode ser quem for. Se a minha esposa fizer isso, o Felipe que está aqui intercedendo fizer isso, se eu fizer, ninguém pode impedir, porque nós somos livres. Aqui não é um cativeiro. Paulo nos dá